Em 1600, em Suo, no domínio de Choshu, uma nova calamidade natural emergiu. Nem espada, lança ou adaga puderam feri-lo, e sendo assim, o mesmo devorou tudo que viu pela frente. Não demorou tanto para que Mori Terumoto, o responsável pela região, se encarregasse de ver com seus próprios olhos um monstro recém-chegado. Ao se deparar com aquela força destrutiva e descomunal, a sensação da presença avassaladora daquele ser era indescritível, mas surpreendente que sua força era só o fato de que o monstro de algum modo sabia falar. Você demorou tanto pra chegar aqui, hein? Então você que é o chefe desse lugar, me traga garotas e licor agora, ou eu vou matar você e tomar todo o seu território. Bênção ou maldição, como classificar esse tipo de situação? Se por um lado havia o perigo em ter um monstro daquela magnitude entre os seus, há também a vantagem de tê-lo a seu dispor e controle, a vantagem de usá-lo como uma arma. A pergunta que fica é: seria um monstro daquela magnitude, servindo do ocidente, uma calamidade estrangeira, sobreviver ao ápice das artes marciais japonesas? A fera pode ser fatiada ou ela é invencível? O estilo de luta ocidental se sobressai ou as artes clássicas do Oriente reinam soberanas? Só existe um jeito, uma resposta e um modo claro de descobrir. O supremo governante do Japão, Daimyo Oda Nobunaga, após inúmeras matanças, guerras, lutas e enfim a unificação do Japão, se vê em uma situação extremamente delicada. No fim de sua vida, na velhice, existe uma decisão que todo monarca deve tomar, isso é, a difícil decisão de escolha daquele que vai herdar suas terras, fortuna, império e conquistas. Passar suas conquistas de uma vida inteira aos seus descendentes parecia uma escolha estúpida. Pior passar para conselheiros ou militares de alta patente leais. Se sangue, guerra e principalmente lutas foram tema de sua vida e o que unificou o Japão, que o destino dessas terras tenha como seu condutor esses mesmos fatores. Assim, o grande torneio, o maior dentre todos, o torneio Tenkaichi anunciado. Todos os senhores feudais interessados no trono do Japão deveriam escolher um representante, um guerreiro, um artista marcial de alto calibre e que vença o melhor. O vencedor herdará tudo o que um dia fora de Oda Nobunaga. Nesse contexto, os maiores lutadores do Japão são reunidos: Honda Tadakatsu, Miyamoto Musashi, Toda Seigen, Fumakotaro, Kagamitsu Hino, Kamizumi, Isenokami Nobutsuna, Sasaki Kojiro, Hattori Hanzo, Yasuke, Togo Shigetaka, Hosoin Ishun, Hayashizaki, Ogasawara, Ito Itosai e as duas estrelas de hoje, William Adams, da Inglaterra, e Yagyu Munenori. Will Adams vs Munenori foi até o momento a luta mais visceral e rápida do torneio inteiro, do tipo que ao piscar você perde de vista. Uma luta polêmica e cheia de controvérsias, mas por quê? Por que ela é tão violenta, rápida e até mesmo considerada polêmica? Bom, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre a infame luta entre William Adams e Yagyu Munenori, o monstro contra o ceifador, dragão contra Shinigami, e como essa luta mudou todo o torneio. Dado o contexto da história onde Tenkaichi se passa, é mais do que óbvio que a maioria esmagadora dos lutadores terão a mesma origem, sendo eles japoneses. É aí que dois personagens se destacam, justamente por serem os únicos estrangeiros da obra: Yasuke e William Adams. Daí você já imagina um hype que gerou em cima desses dois personagens por parte principalmente dos leitores ocidentais da obra. É aí que Tenkaichi vem com um banho de água fria, principalmente na forma de representar todas essas figuras históricas. Essa não é a história como nós a conhecemos. Não poderia ter uma frase que se encaixe melhor no contexto de Tenkaichi. Isso não se trata apenas sobre o torneio e eventos históricos mudados, como a personalidade dos próprios lutadores. Todos podem ser vistos ainda no primeiro capítulo, no entanto, vão ganhando destaque com o decorrer da obra. William Adams aparece com um grande destaque de fato no capítulo 13. Após o fim do primeiro dia do torneio e das duas primeiras partidas, com Miyamoto Musashi e Fumakotaro sendo os vitoriosos respectivamente do primeiro e do segundo round da primeira rodada do torneio, os preparativos para as próximas partidas eram feitos. Enquanto alguns comiam, outros descansavam e outros planejavam, um homem no topo, no telhado do castelo, em meio a uma tempestade se exercitava. Ah, esses ventos e essa chuva. Foram eles que me trouxeram aqui pro Japão. Destino. É isso que carrega a alma desse lugar. Eu passei a gostar muito, tanto dessa bela terra quanto das belas mulheres que nela habitam. É por isso que eu vou vencer essa partida e dar a esse país minhas sementes. Escute minhas palavras, samurai. Eu, William Adams, vou deixar essa terra
para os meus milhões de descendentes. Nesse ponto fica claro como a personalidade de William vai ser representada. Dependendo de sua figura histórica na vida real, em Tenkaichi, William Adams é nada mais nada menos que a figura do invasor, um navegador que ao chegar no Japão quer devorar tudo e todos, mostrar sua força derrotando homens de valor em combate e usando as mulheres para mera reprodução. Ele é essencialmente um vilão. Sendo assim, é de se esperar que seu contraponto, o seu oponente, aquele que fará o paralelo com o mesmo, seja um sujeito heróico, obviamente, honrado, alguém que mostre a William que ele não deve subestimar a força dos japoneses e tampouco tratá-los como seres inferiores. Mas lembre-se, Tenkaichi corre na contramão em suas representações e em seus temas. Se o William era um monstro, o seu oponente não seria um herói, não um cara honrado. Pra falar a verdade, ele era alguém até que bem pior que o William. O Yagyu Shinkageryu foi por muito um dos estilos de esgrima mais dominantes de todo o Japão, mas o que acontece quando um estilo de luta forte encontra e se mistura com uma maldade natural e imensurável? Em 1571, nasce Yagyu Munenori, o quinto filho de Yagyu Muneyoshi, o patriarca do estilo Shinkageryu. O garoto desde cedo apresentara um talento excepcional para o combate. Luta de espada era sua especialidade, mesmo ainda uma criança, haviam adultos com décadas de experiência que não alcançavam o seu nível. No entanto, em contraponto, é como se os deuses, a fim de balancearem o jogo, ao dar um talento desse nível, deram um defeito irreparável. Para alguém que era em essência tão bom em manipular um objeto de matança, a sede de sangue perpétua seria sua maldição. Uma cena realmente horrível tomaram conta dos olhos do pai e do irmão quando o jovem Munenori assassinou a sangue frio outro aprendiz do dojo. O remorso e a empatia que se espera de uma pessoa normal quando essa fere ou mata alguém, ainda mais em se tratando de uma criança, não eram encontrados em seus olhos. Ele teve uma ideia de uma nova técnica e, a fim de testar a mesma, ele acabou por matar aquele homem. O maior temor de seu pai, o de que a maldade e a perversidade de seu filho um dia viessem a lhes afetar, se fazia realidade. Ele não poderia mais fazer vista grossa a esse impulso assassino que se encontrava no garoto. A punição seria apenas uma: a reclusão, a solidão e a escuridão. Se cortar e afiar suas habilidades com a espada era o que o garoto mais amava, então isso seria tirado dele. Seu irmão nunca gostou de fato dele, seja por inveja de suas habilidades ou por puro medo de seu instinto assassino, é fato que eles nunca foram muito próximos. Com ele constantemente o visitando, pensando que essa seria a punição definitiva para o arrependimento de Munenori. Me perdoe, irmão, eu vou fazer melhor da próxima vez. Na próxima eu vou matar melhor. Por favor, me permita matar só mais uma vez antes que as minhas habilidades se esgotem. Não era uma fase, não era a educação recebida, não era por falta de punição. O mal estava em sua natureza impregnado. Na sua mente o haviam prendido por sua ineficiência em matar, quando na verdade era justamente por ele só pensar em matar. Mas correntes, vendas e a reclusão não impediriam o jovem Munenori de continuar treinando, afiando suas habilidades e principalmente continuar matando. Na sua mente, o treino continuava, ainda na escuridão, cada movimento era repetido e a habilidade e estilo de luta mais e mais eram incrementados. O tempo passou, mais especificamente 3 anos, e o jovem mais talentoso e ao mesmo tempo problemático da família era mantido afastado. Nesse meio tempo, a decisão do que fazer com ele era incerta. Para seu irmão e muitos outros do dojo, a resposta era só uma: a morte. Ele não iria melhorar, não importasse qual a punição a ser empregada. Alguém que mata como ele matou certamente não é normal, apenas uma falha, alguém defeituoso com um desvio que não pode ser curado, um ser que não pode viver em sociedade e deve ser sacrificado. Seu pai se mantinha relutante quanto a essa decisão, mas se o pai era fraco, então seria o próprio irmão de Munenori que o faria. À noite, as algemas e correntes eram removidas e uma espada jogada aos pés do já em estado cadavérico Munenori. Seu pai podia ser contra a execução, mas ele não seria contra uma história bem fabricada. A ideia do irmão era simples: armar uma situação onde seria impossível não matar o garoto. E se ele de repente tivesse tentado fugir e ainda por cima atacá-lo, seria impossível para o irmão do garoto não agir em legítima defesa. No entanto, esse seria o seu maior erro. As algemas e correntes postas naquele jovem espadachim não eram à toa. A julgar pelo estado péssimo do seu corpo, muitos diriam que ele sequer poderia empunhar aquela espada. Mas não só a espada era empunhada, bem como agora, sua postura estava completamente diferente. Todos esses anos em confinamento, todos esses anos em treinamento na escuridão da sua própria mente deram frutos, e esse era o seu novo estilo. No simples balançar da espada, o olho de seu irmão era cortado. O que ele via em sua frente não era mais um humano, um espadachim e tampouco seu próprio irmão.
Na sua frente, uma verdadeira entidade, um Shinigami, um ceifador. Esse era Yagyu Munenori, um lutador que aparece ainda nas primeiras páginas da história e já se mostra sinistro. Fica claro que a proposta de Tenkaichi não é retratar essas figuras históricas com 100% de fidelidade, sejam as suas personalidades ou a história de suas vidas, mas sim dar uma nova interpretação. Não à toa que a maioria esmagadora dos lutadores tem um ar mórbido sombrio. Afinal, para participar de uma competição onde matança é tudo que resta, não se pode esperar pessoas normais. E sendo assim, Munenori não é um herói. Em momento algum, ele é um espadachim honrado que vai livrar o Japão desse navegador inglês invasor. Muito pelo contrário, a maldade representada por William é nada se comparado ao ceifador. A particularidade que mais me chama a atenção nesse torneio, para além, é claro, da variedade absurda de estilos de luta nos respectivos artistas marciais, é o como cada combate é único, quando esses são alinhados à troca constante de cenários, dos mais excêntricos aos mais comuns. Já tivemos o pátio do castelo, os telhados, uma jaula, uma floresta e, como não podia ser diferente, para o embate das duas calamidades aqui uma arena bem fora da curva seria preparada. A sacada está no fato de que em um sorteio é definido qual senhor feudal tem a preferência no que tange o local da batalha. E se tratando dessa, na disputa entre Oda Nobutada e Mori Terumoto, a sorte sorriu para aquele que trouxe o selvagem ocidental para essa competição. Por escolher o local onde seu lutador vai cair na porrada com o cara até a morte é uma vantagem absurda e nem preciso me elaborar o porquê disso. Sendo assim, que lugar melhor para o guerreiro do mar lutar, isso é, o navegador, que uma embarcação propriamente dita. Todos aguardavam ansiosamente esperando pela entrada do prodígio espadachim e do navegador inglês, obviamente. Acontece que o primeiro a entrar ao leste do navio de Nobunaga era ele, o espadachim inigualável, Yagyu Munenori. Mas que chatice, não posso dizer que tô acostumado com esse sol tão forte. Mas que seja. E agora aquele que entrava pelo oeste, ou melhor, entrar não, aquele que invadia a arena, chutava a porta, arrebentava com tudo e chegava chamando o máximo de atenção possível. Todos na arena podiam notar que aquele europeu era forte, certeza que era letal, mas nem tinha comparação. O que o William exalava era mais um instinto de combate, um desejo puro e natural pela batalha. Munenori, por outro lado, queria sangue, uma sede de sangue emanada tão fortemente que, embora para leigos parecesse um homem calmo e sereno, para todos os outros lutadores sua sede de sangue era muito mais do que óbvia, suficiente para recusar o aperto de mão do navegador por simplesmente estar com mais vontade de arrancar o braço daquele cara fora do que cumprimentá-lo. A questão é, quem vence? Um prodígio assassino ou uma calamidade de outro nível? Terceiro round da primeira rodada do Tenkaichi, William Adams versus Yagyu Munenori. Dado o sinal de início da partida, o estrangeiro era o primeiro a se mover. Frente e trás ou os lados, se aproximar ou se afastar, seria tudo muito óbvio. Ao invés disso, o movimento vertical acontecia em um salto no ar. A cair, o footwork continuava de forma mais intensa, mas aquilo não era simplesmente uma técnica de luta. A forma dos movimentos, o tempo e tudo envolvido. Não demorava muito para que o mestre espadachim percebesse que aquilo não era nada parecido com qualquer técnica japonesa. Na real, nem se assemelhava a um estilo de luta, estava mais para uma dança. E ele não estava completamente errado, só faltava conceber que mais que uma dança, mais que uma técnica, mais que uma luta, aquilo era a fusão suprema de tudo isso. Em 1564, em Kent County, na Inglaterra, nasce William Adams, o homem que viria a se tornar um infame navegador, seguindo os passos do seu próprio pai, que também era um homem do mar. A questão, no entanto, está na junção que compõe William como um homem apto para o combate. Diferente do que se espera, sua força e suas habilidades para lutar não vêm do seu pai navegador, mas sim da sua mãe. Embora isso seja surpreendente, principalmente para uma mulher daquela época, ela fora capaz de se tornar uma guerreira dado sua aptidão para o combate. Seu trunfo residia na sua técnica única, por assim dizer, a dança do punhal. A arte baseada na luta com o punhal envolvida de um ritmo imprevisível de dança. Uma vez que o oponente cair no ritmo dos passos do usuário dessa técnica, não há decisão ou ação que não esteja dentro da teia de previsões do dançarino armado. É como se o alvo perdesse completamente a vontade própria. Para alguém que fala tanto em destino, combina bem uma técnica onde o destino do adversário é roubado e manipulado por completo, não acham? A técnica foi passada para William ainda na infância, assim sendo praticada e refinada à exaustão. Após muito rodear o mestre espadachim, vinha o avanço. Esse, no entanto, não era do punhal. De um ângulo completamente estranho, um chute chegava, o afastamento e logo em seguida o avanço novamente em uma movimentação imprevisível. As armas se cruzavam em um instante. A questão é que, em um ambiente de luta comum, aqueles golpes seriam imprevisíveis, mas não impossíveis de desviar. Pelo menos pro Munenori. O problema central estava no terreno o qual ele enfrentava esse cara. O balanço do navio quebrava sua instabilidade e era usado de forma perfeita por William para encurtar ou se afastar como ele quisesse. Não é de se admirar que você escolheu esse lugar para ser o nosso campo de batalha. Um simples truquezinho como esse nunca vai ser suficiente para me satisfazer.
A confiança de Munenori era admirável, mas pensar que pode acompanhar o William em seu próprio território tá além de arrogância. O inglês forçava e pressionava o espadachim. Uma sequência de movimentos sincronizados surgiam. Munenori era manipulado como uma marionete, guiado pela arma de seu oponente. Uma brecha aparecia, um corte logo chegava. Só um movimento e vinha mais um corte, dessa vez no braço. Novamente, o europeu encurtava e pressionava, um método muito comum de combate no ocidente, mas pouco conhecido no Japão. A capacidade de pressionar sua arma contra a do seu oponente e a partir daí forçar para guiar e abrir uma brecha. A dança, combinado com esse princípio, faziam de William um homem invencível. Mistura isso com o balançar da embarcação nas ondas e a derrota de Munenori era garantida. No entanto, ele não parecia estar nem um pouco nervoso com essa situação. Pra falar a verdade, ele tava até sorrindo, ele tava dando risada. Se William o guiou, golpeou e dançou com ele, seria agora a sua hora de ditar o ritmo dessa dança. Como se não fosse nada, ele forçava e quebrava a postura do oponente. Sabe essa técnica onde você guia os movimentos do adversário pressionando ele? A técnica desconhecida para os japoneses? Então, Munenori casualmente a replicava, encurralando seu oponente mais e mais. A luta tinha uma mudança brusca. O William, que tanto batia antes, agora estava apanhando. Era como se as águas do mar invadissem o navio. Era como se elas o prendessem. Que sensação horrível. Era como se ele estivesse sendo afogado. Afogado por aquele cara. Os céus antes ensolarados mudavam completamente para um tom cinzento com chuva. Talvez os próprios céus já pronunciavam o que ocorreria ali agora. Munenori pressionava, o navio balançava mais com as ondas, mas quem perdia o equilíbrio dessa vez, olha só, que ironia, era o navegador. Munenori não estava satisfeito em humilhar o adversário, ele queria cortá-lo em seu próprio território. O primeiro corte chegava, uma sequência vinha e mais cortes retalhavam o navegador. Braços, cabeça, abdômen. Era mais fácil entender onde ele não estava sendo cortado do que de fato contabilizar os cortes. O círculo infinito é uma técnica que cobre ambos os campos, ofensivo e defensivo. A questão é que a intensidade dos movimentos é tamanha e a forma dos cortes são tão fora dos padrões ao ponto de que o adversário cai por completo no controle do usuário e da sua técnica. Podemos dizer que essa era a forma do Munenori de retribuir o William. Se ele lhe mostrou uma técnica de controle em combate, então ele faria o mesmo. Se ele usou do terreno a seu favor para quebrar o equilíbrio do oponente, então ele faria o mesmo. E se ele pensava em estripar seu oponente, bom, Munenori faria o mesmo. Esse cara, ele é bem mais monstruoso do que eu. Eu vou morrer. William lutou muito bem, sua vida inteira foi moldada para que ele se tornasse um monstro. Desde aquele dia, desde o dia em que sua mãe lhe deu aquela arma. Seu destino, o destino do qual ele tanto falava, seria brilhante, se o mal no seu caminho não fosse maior que o seu. Para William, um inferno. Para Munenori, mais uma luta. E para quem estava de fora, apenas assistindo, uma obra de arte mórbida. Tudo que restou intacto foi a mão e o punhal. No chão, o pedaço de carne retalhado que um dia fora William Adams. A terceira luta do torneio se encerra, e o ceifador Yagyu Munenori é o vencedor. Me lembro de que na época que esse capítulo saiu, uma parcela ficou um tanto quanto chateada com o rumo dessa luta, gerando uma espécie de mini polêmica em torno dessa luta e do mangá em si. De todas as lutas até o momento, essa foi a mais rápida e de todos os personagens, William Adams foi o mais humilhado e, obviamente, o menos explorado dentre todos os lutadores. Voltamos ao ponto do início do vídeo, dele ser um dos dois únicos personagens não japoneses na obra. O gosto amargo que fica na boca de muitos que leem essa obra é de que o William foi tratado dessa forma simplesmente por não ser japonês, usado de escada para outro personagem e descartado como um lixo. No entanto, não é bem assim. Que ele serviu como escada, isso é fato. Veja bem, Munenori é um lutador central para o torneio. Ele é o primeiro a aparecer e é até o momento um dos mais fortes, sem sombra de dúvidas. Qualquer um que lutasse com Shinigami a essa altura perderia. Não é seu destino cair ainda na primeira rodada do torneio. A real é que eu acho que vai demorar bastante para ele cair. Isso se ele cair. William, então, é colocado como uma figura monstruosa além do humano. Um selvagem, alguém que em muito se assemelha a uma fera. A graça está no fato de que, ao olhar para ambos, nossos olhares em questão de perigo se focam nele, para só depois descobrirmos que o tão calmo, sereno e civilizado espadachim é bem mais selvagem, é bem mais monstruoso, é bem mais maléfico e vil que o navegador inglês. E obviamente fazer alguém como William Adams perder, não só pela questão de quem ele foi na vida real, mas de quem ele é no Tenkaichi, dá um certo tom de surpresa. Como dito anteriormente, Tenkaichi não tenta fazer o óbvio e cair na mesmice na maioria das vezes. Isso se estende também ao resultado das lutas, onde figuras históricas importantíssimas perdem muitas vezes para figuras históricas menores, ou pelo menos figuras históricas menos conhecidas, ou até mesmo personagens completamente fictícios. O que nos resta agora é esperar para ver o destino do vencedor desse round. Vai
lembrar que todos os lutadores que venceram até o momento saíram gravemente feridos, mas esse cara não, ele tá tranquilo, mal sofreu danos e pode prosseguir tranquilamente para a próxima rodada. Me pergunto então se essa vantagem, alinhada ao seu talento, pode fazer desse cara o último de pé, o guerreiro supremo e o maior artista marcial do Japão. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa aí o seu like. Enfim, videozinho aqui de Tenkaichi, né? Esse mangá que eu gosto muito de acompanhar. Se você tem a oportunidade, leia, pelo amor de Deus. Esse mangá é muito, muito bom mesmo. Eu comecei a acompanhar Tenkaichi desde que começou a lançar e não me arrependo disso. A forma como eles tratam aqui as figuras históricas do Japão é sensacional. Os temas das lutas é muito bom, é muito bem feito. A variedade de estilos e a variedade de cenários, obviamente, é insana. Misturei isso com a coreografia de lutas insana que tem aqui e que você tem um prato cheio para um cara que gosta de mangás de ação e mangás de luta no geral. Mas comenta aí o que você acha dessa luta, o que você acha do que fizeram com o personagem do Will Adams e o que você acha do Yakyumo Nenori. Enfim, eu vou ficando por aqui. Valeu e falou!